Olá, meus amores, aqui é a Carol Aqui a May. e nós estamos com um novo formato aqui do nosso podcast que a gente está sempre buscando inovar, então a gente resolveu fazer uma espécie de jornal, entre aspas, noticiário mensal. A gente está testando esse novo formato que seria a gente vir com os temas principais do mês, nesse caso de janeiro de 2023, e a gente dá um olhar desses principais assuntos que foram pautas com um olhar diferenciado, um olhar energético, um olhar espiritual, um olhar de autoconhecimento, porque esses assuntos com certeza chegaram até você de alguma forma em janeiro, e aí vamos tentar entender qual é a ótica mais interessante, mais saudável, mais inteligente, que a gente pode usar dentro dessas pautas para uma evolução de consciência, de espiritualidade. É mais ou menos essa a nossa proposta, né, amiga? Seria tipo analisar energeticamente quais foram as circunstâncias para aquelas coisas que aconteceram e os desdobramentos daquilo. Então, por exemplo, vai ter uma análise astrológica, uma análise espiritual, uma análise energética daquele possível acontecimento e o desdobramento daquele acontecimento. Então, isso. Isso. Fazendo aqui, amores, também aqui um destaque, que claro que esse mês, por exemplo, a gente vai passar por alguns temas políticos e tal, mas eu quero dizer de todo o coração que a nossa intenção aqui, pelo menos buscar ter um olhar neutro, nunca escolhendo fulano, beltrano, ciclana, beltrana, e sim uma visão energética da coisa, olhando para o todo, tá? Isso. E a gente já vai começar, lógico, falando sobre um dos acontecimentos mais importantes que aconteceu até no dia 1º de janeiro, que foi a posse do atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vai falar sobre o desdobramento disso e também sobre as circunstâncias energéticas da posse em si, né? E aí a gente começa, por exemplo, com a ideia de ser uma data significante. Então, automaticamente, é um 1º de janeiro. Então, você já está iniciando um ano com esse acontecimento, que é uma transposição de cargos importantes dentro de uma república. Então, automaticamente, é como se você estivesse passando o volante de um carro para uma outra pessoa dirigir. Então, energeticamente, isso é importante, porque... Energeticamente é fechamento de um ciclo, início de um novo ciclo, né? Isso, Psicologicamente também, falando do povo, né? isso. Porque aí agora, de certa forma, toda essa nação, ela agora está nas mãos da direção desta pessoa. É ela que vai decidir para que lado a gente vai virar, para que lado a gente vai continuar. Então, isso significativamente e psicologicamente é isso. Então, automaticamente você está dando esse volante. E quem é a favor, porque aqui eu também não estou julgando, como eu disse no início, quem é a favor, né, da democracia, e eu pessoalmente sou, né, enfim, eu sei que a May também. Então, assim, também é um momento de reforçar energeticamente um valor. Isso também é muito importante. Por exemplo, se você quer atrair prosperidade, cada vez que você ganha o seu salário, que você ganha um dinheiro e você fala muito obrigada, você está reforçando a prosperidade na sua vida. Então, 1º de janeiro, quando houve esse ato de democracia, o qual eu sou a favor, eu sei que a Mayara também, que muitos de vocês ouvintes também são. E então, a gente, cada vez que tem esse ritual, né, de passar a faixa, de entrar um novo presidente e tal, a gente está vivendo um ato democrático muito forte. Então, é reforçar energeticamente a democracia no nosso país. Então, isso também energeticamente, falando de lei da atração, de continuar co-criando um país democrático, é muito importante e saudar, independente de você ter gostado ou não do resultado. Essa democracia é importante para continuar co-criando essa realidade no nosso país, né? E eu vejo também como uma questão de
como se você estivesse dando uma ponta a uma pirâmide energética. Então, o que que acontece? A partir do momento que aquela pessoa sobe aquele patamar de poder em si, é a mentalidade dele que vai direcionar a mentalidade da nação. Sim. Então, automaticamente, é como se a gente tivesse em si. É o que eu falei da questão de você dar o volante de um ônibus para uma pessoa. Sim. É ela que vai direcionar qual vai ser o caminho que vai ser seguido por aquele ônibus. Então, todo mundo que está ali dentro vai seguir aquele mesmo caminho. E energeticamente isso tem muito a ver. Para mim, por exemplo, na época que a gente estava passando sobre um período onde a gente não tinha líderes, que foi aquele momento entre o impeachment da Dilma e o Michel Temer, etc. Foi uma época muito difícil para o Brasil, porque a gente não tinha um direcionamento, porque a gente não tinha quem direcionar. E foi nesse momento em que a gente começou a se dividir, que começou a criar todas aquelas picuinhas e brigas internas, tanto dentro de família quanto. Por quê? Porque foi um período onde você não tinha uma cabeça-chave para poder liderar e seguir aquele caminho novo. Então, você não tinha um direcionamento. E isso que você fala, perdão, te interrompi. Não, é só mesmo para dizer. Não, isso faz muito sentido, porque é exatamente o que você falou. Até porque se você tem um líder ou uma líder que diz que gosta de amarelo, se eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu gosto de amarelo, eu posso me sentir mais à vontade para falar, olha, eu gosto de amarelo. Se você é contra a cor verde e tem vergonha, você tendo um presidente ou uma presidente falando que tem vergonha dessa cor, você pode chegar e falar, olha, também tenho vergonha, e daí? Então, assim, realmente a cabeça dessa pessoa que está à frente pode parecer bobagem, mas não é. Realmente empodera admiradores, uma liderança é isso, né, amiga? É uma liderança, ainda mais tão poderosa quanto de um país, pode deixar uma porta aberta para que outras pessoas manifestem coisas boas ou coisas ruins, porque se sentem encorajadas por esse líder, né? Então, por isso que é muito válido você entender. Por isso a questão de que eu sempre falo, gente, toda vez que existe período de eleição, você tem que examinar aqueles candidatos de todas as formas possíveis. Você precisa entender qual é a linha de raciocínio e o que aquele candidato fala, o que aquele candidato faz e tudo que ele já fez. Sim. Por quê? Porque é essa coisa que vai direcionar se você se identifica ou não com aquele candidato. Por quê? Porque quando ele estiver lá no poder, é ele que vai direcionar para que lado vai Sim. aquele. E como a gente está falando na pegada energética, psicológica, de autoconhecimento, psicológica, pelo amor de Deus, nós não somos psicólogas, é assim, dentro do que a nossa capacidade, humildemente, né, nos permite. Mas, Sim. enfim, essa pegada do autoconhecimento, então, quando eu falei que um líder faz você se sentir com empoderamento para seguir aquela pessoa, se essa pessoa diz que gosta de amarelo, você pode revelar que gosta de amarelo, se aquela pessoa diz que não gosta de azul, você pode se sentir encorajado para falar que não gosta de azul. Energeticamente falando, isso influencia muito, porque se você tem um líder que passa uma mensagem X, essa pessoa ela vai estar... quais os valores que essa pessoa passa? Uhum. Todo mundo tem lado bom e lado ruim. Que Lógico. lado bom você enxerga desse candidato? Você pode estar enganado, tá? Estou falando do que esse candidato te passa ali, que o que ele vai estar prosperando ali com aquela imagem dele, propagando. Claro que a parte que a gente não conhece, a gente tem que ter boa fé, né? Porque todo mundo tem lados ocultos que a gente não vai conhecer. Mas o que você enxerga daquele candidato de coisa boa e de coisa ruim? Entenda que você dando esse lugar de tão destaque, que essa pessoa vai ser tão ouvida, essa pessoa vai emanar de uma forma tão forte, porque o rosto dessa pessoa vai estar em tudo quanto é lugar do mundo, ele vai estar representando você de alguma forma, seu país. Então, as coisas boas dele vai estar propagando com mais força, assim como as coisas ruins também vão estar propagando com mais força. Todo mundo tem lado bom e lado ruim. Mas na hora que você escolhe um candidato, você precisa olhar para esses dois lados, porque isso vai estar sendo propagado com mais potência. Inclusive, esse momento que eu te falei, de empoderamento.
se eu me sinto encorajado para colocar mais energia negativa para frente, porque esse líder me motiva a isso, eu vou estar levando mais energia negativa para a sociedade brasileira. Se essa Sim. pessoa me motiva a propagar mais coisas boas, eu vou estar propagando as coisas positivas para o Brasil, tá? Então, assim, amores, energeticamente, isso que a gente fala é sobre também uma escolha por esse aspecto, tá? E o que você tem a falar, amiga, sobre essas manifestações, esses quebra-quebra, esses negócios tudo que houve? Olha, primeiramente, só para poder fechar essa parte da posse, eu acho que tem muito a ver com a questão também da lei da atração e de manifestação. Porque a partir do momento em que você começa a ter, é como se você estivesse transformando a cara do seu país. É igual você falou, a cara daquele presidente vai estar em todos os lugares, então é assim como os outros vão se ver. Sim. Vão ver. Então, se você, de certa forma, tem uma presença muito boa internacionalmente, aquelas pessoas vão depositar essa energia que você está emanando para o seu país. Então, você está trazendo essa energia de volta. Sim. Energia positiva, eu passo essa energia positiva para as outras nacionalidades que vão me ver com essa energia positiva, que vão trazer essa energia positiva para o meu país. O que faz o país emanar energias positivas. O que faz o país crescer. Porque está sendo bem visto, está sendo bem quisto, está emanando mais boa fé nas pessoas, mais autoconfiança. Então, é uma manifestação inconsciente, mas é uma manifestação coletiva, não só do país, mas do mundo. Sim. Isso, então, entra também nessa coisa, vou entrar, então, no quebra-quebra. É o que eu já... Então, faz o link, vai lá, não vou roubar o seu link. Faz esse link. Se você faz algo negativo, ou se você tem uma liderança que traz essa energia negativa, você faz essa manifestação negativa para com o seu país, o que traz toda essa carga. Por isso, esse quebra-quebra, por isso, essa... Entendeu? Não, o que eu ia fazer de pegada é que, assim, então, essa imagem, né? Já que esse candidato ganhou, a gente vai considerar daqui para frente, né? O presidente Lula, ele tem essa luz, tem luz e sombra, ele tem essa luz, essa qualidade de ser bem visto lá fora. Então, a gente estava fortalecendo uma imagem internacional que acabou se enfraquecendo de alguma forma com esse quebra-quebra, isso que eu estou te falando, né? Claro que eu acho que não o suficiente e tal, por isso que, né, provavelmente esse governo está trabalhando em cima de recuperar essa imagem, por isso que agiu tão rápido também, mas o que a gente estava manifestando de atrair mais prosperidade para o país através da boa-fé das pessoas lá fora, essa energia de quebra-quebra, de briga, acabou de alguma forma defasando, quebrando um pouco essa manifestação, mostrando essa desunião. Vou dar um exemplo na vida prática. Quando eu quero atrair prosperidade na minha vida e você me oferece um café e eu falo, não, obrigada. Não estou falando que eu sou obrigada a tomar café o tempo todo, não é isso? Mas, às vezes, a energia que eu coloco, se eu não quiser café, beleza. Mas se eu estou com uma energia tipo, não, tenho vergonha, meio vai me pagar um café, você não está aceitando receber coisas das pessoas. Isso afasta a prosperidade. É algo mais ou menos nisso. A gente estava criando uma prosperidade através da boa-fé dos outros países para a gente, e a gente acabou quebrando um pouco essa energia de prosperidade, dizendo não, não quero, com todo esse quebra-quebra, quebrando essa coisa de estabilidade que as pessoas lá de fora poderiam ver, né, no nosso país, né? Tipo, você entender que existe um rombo aí, que essa confraternização coletiva e tudo mais, existe um rombo. E aí, o que acontece? Não necessariamente isso vai mexer tão negativamente. Por quê? Porque o que o lá fora entendeu é que ainda existem certas barreiras aqui dentro. Aí, voltando de novo à ideia do prático que você falou, a pessoa que você negou o café, ela não vai se sentir ofendida porque você negou o café ou vai achar que você é snob porque você negou o café.
ela de certa forma vai ter uma compreensão de que você ainda tem uma vergonha em aceitar o café dela. Uhum, uhum. O que aconteceu? A energia de fora que estava vindo e entendeu que aconteceu esse quebra-quebra, ela recebeu aquilo não com bons olhos, mas entendeu que ainda existe uma resistência de aceitar essa energia. Uhum, uhum. Entendeu? Uhum, uhum. É como se fosse uma pessoa que entendesse que a sua rejeição ao café não é que você não goste de café ou que você não goste dela, é que você ainda tem essa vergonha e essa rejeição. E como é que você entende, perfeito, amiga, essa energia que ainda está... porque, assim, se criou energeticamente uma energia, uma onda, né, de muita dor com esse quebra-quebra, de muito ódio com esse quebra-quebra. E essa energia ainda está emanando, né? Quando você tem, por exemplo, um museu pegando fogo, você está ali, é muito forte a energia de você queimar a história do teu país. Uhum. Assim como você quebrar também aqueles lugares que foram quebrados, o Planalto, etc., que tem uma energia tão forte, tem arquétipos do seu país, tem a bandeira é um arquétipo, enfim, emana muito a energia da base, da solidez, da confiança de um país. Quando você quebra esse campo energético, você cria ali uma onda de muita dor em volta desse simbolismo, né? Como é que você entende que essa onda espiritualmente, energeticamente, está agora vibrando no campo do país? Falando mais dessa parte espiritual mesmo. Assim, eu vejo, por exemplo, a diferença entre o queimar a história e quebrar a história é muito significativo. O queimar é acidental. E transmuta, né? Exatamente. Então, foi uma coisa não necessariamente culpa de ninguém, mas culpa de alguém. Uhum. Então, o negócio E o aconteceu. fogo transmuta, a energia de transmutação. Isso. Transforma em outra coisa. É como se aquela queimadura entre si abrisse um longo estado de topor, aonde somente algumas pessoas lembrariam daquelas histórias, porque de resto esqueceu por ter queimado ou não teve contato por ter queimado. Uhum. Agora, a quebração em si é a própria pessoa quebrando a sua história. E transformando em nada. Exatamente, deletando a sua própria história. É ela que está indo lá por conta própria. Não foi um fogo que do nada chegou e pegou e cresceu. É ela em si indo lá e deletando isso. E transformando em nada, né? É. Porque o vidro quebrado, ele virou nada. Ele não se transmutou. E teve pessoas que fizeram cocô. Que energia é isso de você chegar e fazer um cocô em cima do teu país? É isso que eu acho que algumas pessoas não entendem. Não é só um lugar geográfico. Uhum. Vamos lá, se tem uma família, por que algumas pessoas choram tanto quando se despedem daquela casa que cresceu a vida inteira? Essa energia ela vai se reforçando. Se você tem uma família que durante 20 anos morou ali, viveu toda uma história ali, as energias ficam naquelas paredes, as lembranças ficam naquelas paredes. Tem uma força ali. Quando alguém morre num lugar, fica uma força ali. Não necessariamente o espírito está ali. Algumas pessoas, quando vão na Europa, até hoje escutam sons de guerra, de gritos, porque a energia está ali vibrando. Então, você ir num lugar que vibra tão fortemente o teu país e você chegar e fazer um cocô, significa que você está fazendo cocô em cima do seu país. E ainda por cima se dizendo patriota. Mas tudo bem. Que energia é essa de você chegar e fazer cocô em cima do Brasil? Como é que isso está emanando hoje, esse ódio? E eu acho que, tipo, também tem a ver a questão, tipo, é você com a sua livre, espontânea vontade indo lá. É como se você mesmo, do nada, resolvesse quebrar a sua casa inteira. Mas não, sou eu que cheguei lá e quebrei a casa toda. E tá, quebrou pra quê? Por quê? Não tem um motivo. Eu só quis ir lá e quebrar a casa toda.
Porque eu entendo que na cabeça dessas pessoas, tinha um motivo. Eu entendo que na cabeça delas, na lógica delas, existia um motivo. Só que elas não conseguem entender também o coletivo. Se elas entendem que tinha motivo, tudo bem, mas a casa não era delas, a casa é de todos. Mas aí é que tá, é a ideia, tipo, você vive numa casa de aluguel. A casa em si não pertence a você, a estrutura da casa não te pertence, ela tem um senhorio, que seria o Brasil, vamos supor. E dentro, todos os móveis são seus, porque você tá morando ali de aluguel. Só que aí, do nada, você com raiva do senhorio, resolve quebrar a casa toda. Você não tá quebrando o que é seu ali dentro? Também, mas está quebrando o que não é também. Não é. Você está quebrando a casa, a estrutura toda, mas dentro também. Então você está quebrando o que é do senhorio, mas você também está quebrando o que é seu. Não, sim, eu entendi, mas acho que a lógica dessas pessoas é tipo assim, nossa, eu tô quebrando o que é meu, dane-se, é meu. Mas o que eu tô querendo é o seguinte, tá? A casa não é deles. Então, sair quebrando paredes, sair quebrando tudo, ainda por cima é quebrar também o que não os pertence. É como se fosse uma casa coletiva. Ele não tem esse poder de sair quebrando as coisas. Mas, enfim, falando da parte energética, é uma energia de ódio que está vibrando muito ainda no campo do nosso país, que já vem vibrando há algum tempo e, digamos que explodiu. E aí algumas pessoas reclamam de certas coisas que a gente sofre até hoje, e a gente fala que é muito ainda karma da época da escravidão, que a gente tem uma dívida imensa com essa energia. E aí, amiga, a gente olha para toda essa propagação de ódio e a gente vê o quanto nós não evoluímos nesse sentido energético. Sabe? Eu não sei se aquela pessoa que poderia espancar um escravo por ódio não poderia ter essa mesma energia de ódio chegando lá e fazendo cocô no meio da sala. Porque o ódio é o mesmo. Os motivos são diferentes, mas o ódio e não aceitar as coisas como são, a ignorância continua aí no campo, na aura, não evoluiu. Então, assim, energeticamente, para mim, do mesmo jeito que acontece muitas catástrofes, que a gente entende que ainda uma conta sendo paga daquele ódio de 300 anos atrás, que ainda está no campo do nosso país, eu acho que a nossa conta acabou aumentando um pouco e a gente ainda acumulou ainda mais ódio, que a gente comprovou que ainda tem aí emanando tanto no nosso campo, e a gente talvez tenha crescido ainda mais essa conta ainda ser paga pelo coletivo. E assim, eu creio que é uma insatisfação consigo mesmo esse ódio também. É uma forma de extrair de si essa insatisfação. É tipo, como eu estou satisfeito comigo, eu preciso que todos saibam o quanto eu estou insatisfeito comigo e, ao mesmo tempo, quero que todos estejam insatisfeitos consigo mesmo também, para que eu não fique sozinho nessa insatisfação. Sim, entendi. O que eu quero destacar que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte: tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você propaga de uma certa forma vira uma energia que aí vai se acumulando com outras. É como se semelhante atrai semelhante. Então você tem uma nuvem de energia positiva, você tem uma nuvem de energia negativa. Isso é real. Tem um dos livros do Chico Xavier, psicografado, né, que é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico. Ele fala, amiga, que ele voltando pro nosso, do nosso lar para o planeta Terra, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro livro, ou é Mensageiros ou é Missionários da Luz. Ele fala que ele veio lá do plano astral para visitar a casa de uma moça encarnada. E ele andando pela rua, ele via essas nuvens de energia, positivas, negativas, de forma pensamento. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: independente de você ter gostado do resultado ou não, você é responsável pelo que você propaga, e eu estou falando aqui nesse caso energeticamente. Essa onda de ódio que foi dispersada lá, essa coisa energética tão séria de você quebrar o seu país, que a energia que foi gerada foi essa, se criou uma nuvem grande, densa, energética, que a gente vai ver consequência em algum momento. E como é uma onda pesada de sombra, não tem como a consequência ser positiva.
Então, assim, a gente reclama de muitas dores que a gente vive até hoje, que a gente, às vezes, né, a gente vê médiums, pessoas que têm até mais contato psíquico, né, com espíritos evoluídos, falando que isso tudo é uma conta de dores que a gente tem passado como nação. E aí a gente está vendo a nossa conta energética aumentar com isso que aconteceu. Porque isso potencializa e alimenta essa energia de dor, essa conta de dor que o nosso país ainda tem, que todos os países têm também. Enfim, a Europa deve ter uma imensa energia de dor ali, de tanta guerra e etc. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa responsabilidade também de parar de ficar alimentando essa energia de dor. Isso é muito importante. Vamos encarar daqui para frente, né? Eu estava vendo a questão, porque até os acontecimentos de Brasília, a gente estava com Marte retrógrado. E o Marte é energia de ação, né? Energia de guerra, porque Marte é o deus da guerra. Então a gente tem essa energia de guerra, é Áries, né? O signo de Áries, que é fogo, que é paixão. E aí a gente estava com Marte retrógrado. E todo Marte retrógrado é um Marte confuso. Ele não é. O pessoal acha que, tipo, o Marte está retrógrado, então significa que não haverá violência, vai ser um Marte mais passivo. Só que não. A energia é uma energia passional, é uma energia de guerra. Então, ela vai sempre estar nessa energia de guerra, seja ela retrógrada ou andando para frente. Para frente é bom porque ela vai te dar impulso, ação, motivação. Retrógrada, ela vai te deixar confuso. Desculpa. Saúde! Opa! Ela vai te deixar confusa. E essa invasão e tudo que aconteceu lá em Brasília é um Marte retrógrado gritante. Por quê? Porque é uma energia muito densa de violência, de guerra, mas confusa. Porque se você chegasse lá e perguntasse qual é o motivo das pessoas estarem ali, vocês estão reivindicando o quê? É mais educação? É mais saúde? É insatisfação de alguma coisa, de algum imposto? Ninguém sabia dizer o porquê estava ali. Só na energia de guerra pura, né? só estava ali por estar ali. Então, não é uma motivação, não é uma ação, não é uma energia para frente. É uma energia retrógrada e confusa. Era uma energia de guerra, de destruição. E aí, logo, acho que 1 ou 2 dias depois, o Marte entrou para frente de novo, entrou em ação. Então, aquilo ali é tipo uma despedida mesmo de um Marte retrógrado que se mostrou ali no mais puro do confuso que ele poderia estar. E aí entra mais ainda nessa questão das energias confusas, que traz isso. Isso traz, né? Porque foi feito dentro de um Marte retrógrado, dentro de uma energia confusa, e ali se gerou uma nuvem densa de energia confusa. E aí essa energia confusa, ela pode se manifestar não necessariamente da mesma forma que foi manifestado antes, com o pessoal indo para Brasília, quebrando e tudo mais. Ela pode vir numa catástrofe natural. Sim. Num incêndio Não, essa energia de ódio que se gerou, em algum momento vai acabar se manifestando em energia de limpeza. Porque, assim, tudo que está aqui no nosso planeta é para ser limpo. Uhum. Eu digo assim, a gente está aqui para se iluminar. Então, assim, se está pesado, se é sombra, aquilo ali vai ter que se iluminar. Então, em algum momento, essa energia de peso, de dor, a gente, vamos lá, ali foi uma energia de guerra, de revolta. A gente vai ter que, como nação, em algum momento, gerar uma energia de perda, para, de repente, expandir a energia de cura, para poder limpar essa energia de sombra que foi criado, entendeu? Sim. Então, assim, a gente acaba, às vezes, como nação, tendo que... Bom, gente, o Covid pode ter sido uma grande energia, infelizmente, dura, mas, infelizmente, aqui no nosso planeta de expiação, a gente acaba se iluminando, não necessariamente precisa ser pela dor, mas pela nossa falta de consciência espiritual, muitas vezes essa iluminação vem através da dor.
E, infelizmente, a Covid pode ter sido um grande movimento de limpeza planetária, energética, espiritual. Eu acredito fielmente que a Covid ela é uma energia de limpeza relacionada ao aquecimento global. Foi uma resposta a isso, foi né? Uma consequência. Isso, foi um basta. Essa galera empurrando com a barriga. Vamos parar as emissões de CO2, vamos parar não sei o quê, vamos parar não sei o quê. Isso foi criando uma nuvem densa de pessoas insatisfeitas com líderes não tomando nenhuma decisão e o negócio só crescendo e a poluição só aumentando. E aí precisamos de uma energia para estagnar de uma vez, para ver se limpa essa energia densa e, ao mesmo tempo, limpa esse ar pesado dessa grande poluição. Como que a gente vai fazer isso? Prendendo todo mundo dentro de casa. Verdade. Então, uma resposta, por exemplo, para essa dor que foi gerada, pode ser assim, ó, isso alimentou um ódio dentro do país. Se um país continuar dividido, uma consequência disso é o país entrar em colapso. Porque se um país continuar dividido, não caminhando junto, isso vai começar a desestruturar economicamente uma série de coisas. Eu acho uma consequência disso. Que essa energia ela pode estourar ou numa grande catástrofe natural, que pode sim trazer o país num coletivo para obrigar o país a se unir, né? Para ajudar essa grande catástrofe, ou em si obrigar de uma outra forma diferente o país a se unir, talvez com ameaça de fora. Sim. Fazer com que o país se una porque é necessária essa união, porque a ameaça está vindo de fora. Eu sei que assim, a lei do universo é o equilíbrio, é a colaboração. Se continuar essa desunião, provavelmente alguma lei universal vai acabar desdobrando, concordo, alguma situação que leve a gente a ser obrigado a se unir de alguma forma. Assim como a Covid também foi uma maneira de provar que todos somos um, porque a gente literalmente precisava que um ou outro se cuidasse para não propagar a doença. Né? No Egito Antigo, existe uma deusa, que na verdade não é deusa, é uma energia muito grande, que é a energia que era a grande maestra do Egito, que se chamava Maat. Maat é energia de equilíbrio e de balanço. Então, para existir o Maat, era necessário que tudo estivesse no seu equilíbrio perfeito. E o que era o equilíbrio perfeito? A energia de Maat é uma energia que reinava no Egito Antigo no período de agosto até o final de setembro. Por quê? É o período do verão. Qual é o período do verão? É onde as águas do Nilo estão altas e automaticamente elas fertilizam o solo e faz com que a comida cresça, que as pessoas estejam satisfeitas, que não tenha seca, ou seja, tudo tem o seu equilíbrio. Era energia de Maat. Quando chegava-se um certo período do Egito, que era o período extremo do verão, que estava tudo muito seco, você tinha tempestade de areia, ou seja, o Maat estava desequilibrado, a energia não estava boa. Então, ela vinha durante esse período para poder equilibrar. E Maat sempre foi uma energia que reinava, tanto que o equilíbrio em si era o principal do Egito. Quando você morre, você encontra com Osíris, e Osíris vai pesar o seu coração junto com uma pena para ver se seu coração vai entrar em equilíbrio. Se seu coração estiver pesado, você não vai para o outro lado do mundo, né? Você vai ter que voltar ou você vai ficar perambulando. Tudo é equilíbrio. E aí eu lembro, quando você fala esse negócio do equilíbrio, de que tudo é equilíbrio, eu lembro do Maat. A energia Maat é uma energia que todo mundo fala, ao mesmo tempo que ela é solidária, porque ela faz tudo ficar equilibrado e todos terem o seu pedaço de equilíbrio, ela, ao mesmo tempo, ela é uma energia de cobrança, né? Cobrança, de justiça. Ela vai cobrar aqueles que desequilibraram para que eles tirem do seu para equilibrar o outro.
Então, se um tem de mais e o outro tem de menos, Maat vai vir e vai tirar de quem tem de mais para dar para quem tem de menos. De quem tem muita raiva, Maat vai vir para poder tirar um pouco dessa raiva para equilibrar. E a mesma coisa, se você tem muita passividade, Maat vai vir e vai tirar essa passividade de você e trazer um pouco da raiva do outro lá para poder equilibrar. Sim, sim. Então, ela é uma energia de justiça. E o que você quer falar sobre as chuvas? Que também está em excesso, que também está desequilibrado. Eu acho que essa é uma das energias de desequilíbrio também. E que pode ser também uma resposta ao equilíbrio. Nós vivemos no Sudeste, eu e Carolzinha, vivemos no Sudeste e estamos presenciando uma chuva muito densa, principalmente no meu estado, que também é o estado onde Carolzinha está residindo no momento, que é Minas Gerais. E além daqui, a gente tem a parte da Serra do Rio de Janeiro, que também sempre chove. E é normal chover nesse período. É normal chover aqui, é normal chover na Serra. Mas a gente está tendo um desequilíbrio muito grande dessas chuvas. Eu, por exemplo, onde eu moro, há 2 semanas choveu sem parar. Sem parar. Se parava 1 ou 2 horas e voltava a chover. Ou seja, é um desequilíbrio. Sim. É uma cobrança, é esse Maat cobrando um equilíbrio. E aí a gente pensa, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram nessa quebradeira lá em Brasília, boa parte veio do Sudeste. Então, é uma forma de equilibrar. Se você foi até o Centro-Oeste, para poder desequilibrar uma energia, nós voltamos para da onde você veio para poder equilibrar ela aqui. Concordo, mas você também não acha que tem a ver com o desequilíbrio que vai além disso? Porque eu acho que desde o ano passado também, você não concorda que tem chovido mais do que o normal? Eu tive essa impressão também. Sim, tem chovido mais do que o normal. E os verões não são mais verões, os invernos não são mais invernos. E isso já é uma cobrança meio que natural das coisas em relação ao aquecimento global. Equilíbrio natural mesmo, né? Que está se proporcionando. Mas aí é aquela coisa, se você cria uma energia densa, vamos de novo falar da nuvenzinha da energia densa e de insatisfação. Se você cria essa energia, ela vai estourar de alguma forma. Sim. Deixa eu só fazer uma observação, amores. Vocês podem chegar para mim agora, né, para a Mayara, falando assim: ah, mas é muito fácil, vocês estão falando aí de energia. Gente, isso é questão. Vamos lá, vou dar um exemplo. Ah, devastaram a Amazônia, então é uma questão científica, por isso que está chovendo mais, não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com espiritualidade. Amor, está tudo incluído numa coisa só. Eu vou te dar um exemplo, tá? Lei da atração. Se eu quero co-criar um rosto mais bonito, eu chego lá no lugar, encho minha cara de botox e ele fica mais bonito, você vai chegar para mim e falar assim: Carol, você não co-criou nada. Você encheu a cara de botox e assim até eu. Eu vou te falar que tudo é energia, inclusive dinheiro. O dinheiro que eu atraí para mim poder contratar aquela profissional que eu consegui atrair, eu tive a intuição, o estudo, meios de escolher a profissional correta para fazer o que eu queria no meu rosto e materializei o que era só energético no plano físico. Isso tudo é energia, isso tudo é espiritual. Eu sou espiritual. A energia é espiritual, o dinheiro é espiritual, a energia é tudo. Tudo que está no astral a gente considera algo energético e espiritual. A energia é espiritual, entendeu? O espírito é energia, tudo está tudo condensado numa coisa só. Então, você ter meios de materializar algo, teve um processo de ideia, teve uma causa. Vamos lá, está chovendo muito porque a Amazônia foi devastada. Tudo bem, alguém teve essa ideia, alguém pode ter tido uma intuição de jirico, às vezes até de um espírito das sombras, falando: vai lá, derruba as árvores lá. Você pode me provar que não teve? Você pode me provar que talvez não tenha sido isso. Não, você não tem como me provar que não teve. Então, assim, veio do campo das ideias. Alguém, no mínimo, teve uma ideia de jirico de sair derrubando as coisas. Aí depois foi lá e concretizou isso no terreno físico. Você entende que começa no astral, depois vem para o físico?
Então, uma coisa está ligada à outra. Essas energias densas de medo, de caos, de insegurança, vai trazer ideias de ódio para as pessoas que vai transformar em ações concretas de ódio no plano físico. Uma coisa está ligada à outra. Ou é mesmo até um coletivo, por exemplo, um coletivo de pessoas pensaram que aquela terra ali não é de ninguém, se eu jogar aquela árvore no chão, eu vou ter uma terra só para mim. Sim. E aí, nada necessariamente eles conseguiam fazer sobre aquilo. Só que aí, dentro desse coletivo, uma pessoa conseguiu ter o poder suficiente para poder dar o aval para que aquele outro coletivo fosse lá e jogasse aquelas árvores no chão. Ou seja, aquele coletivo pensou, materializou aquela pessoa, sim. E aquela pessoa com poder deu o poder a eles para ir lá e quebrar, e fazer tudo, cortar as árvores, jogar tudo no chão. Agora, uma coisa é fato: se a energia do país está doente, quem materializou essa energia doente fomos nós. Significa que o povo brasileiro está doente. O resultado não mente. Se a realidade do Brasil hoje é essa, você gostando ou não, isso é resultado do que a nação acabou materializando. Então, eu acho bom cada um olhar para si e tentar, independente de político XWZ, ter gostado ou não ter gostado, eu tenho certeza que todo mundo gosta de viver feliz. Então, assim, poder se vigiar para tentar criar energias mais harmônicas, mais passivas, para todo mundo poder viver em paz, independente das suas ideologias, se respeitar para ter um país em qual a gente possa viver, eu acho que deve ser uma vontade de todos. Isso pede para todo mundo se vigiar, porque todo mundo foi responsável de alguma forma, ou a energia que mais pesou para os brasileiros nesse momento foi que acabou criando essa realidade. Sim. E aí, amiga, BBB? Vamos falar de BBB? Vamos Porque falar. esse assunto vai chegar até as pessoas. Isso tudo é espiritual, BBB também é espiritual, correto? Vamos ter espíritozinhos sendo vigiados 24 horas lá dentro? O BBB é um grande projeto social, né? Eu acho que é um grande processo de autoconhecimento. Não é todo dia, não é toda edição que eu tenho paciência de assistir BBB, mas às vezes alguns eu fico assim, nossa, viciada. Quando a gente começa a assistir, a gente às vezes fica viciada naquilo, porque eu acho que é um grande processo de autoconhecimento. É um grande trabalho de psicologia, né? Você começa a enxergar o ser humano de uma forma mais profunda, né? Assim, eu vejo o BBB como não só um projeto de autoconhecimento, como também um projeto social, onde você consegue se refletir ali, você consegue encontrar alguém que tem uma certa linha de raciocínio, uma certa linha de pensamento e uma certa energia parecida com a sua, e aí você acaba se identificando com essa pessoa. Então, mas quando eu falo de autoconhecimento é isso, né? Você poder se conhecer através das dores das outras pessoas. Isso que eu estou querendo dizer também. E aí é aquela coisa também, a questão do projeto social é o seguinte, quando você consegue se reconhecer naquela pessoa, você acaba tomando as dores daquela pessoa. Ah, sim. Mas a outra pessoa que não se reconhece nela acaba apontando dedos para ela. Então, eu acho que aí é que entra o projeto social. É você, como diz o outro, né? É a antropologia. É você se colocar na mente daquela pessoa, mesmo não tendo a mesma cultura e experiência que aquela pessoa. E entender como você agiria se estivesse no mesmo lugar que aquela pessoa. Então, mas é isso mesmo que eu acho legal do BBB. E também, assim, quando você começa a julgar o outro, que a gente vai, que ser humano, quando vê, já está julgando mesmo, você pelo menos usar com aquele julgamento, aquele dedo que você está apontando, algo com aquilo, né? O que tem no outro ali que me incomodou tanto? Por que essa pessoa, por exemplo, é patricinha e está agindo assim, assim, assado? O que tem por detrás daquilo, até culturalmente falando, socialmente falando, né? Como você colocou. Por isso que eu acho que não deixa de ser algo que te enriquece se você colocar esse olhar mais profundo para a coisa, e não apenas o entretenimento raso, entendeu? Sim. E aí, eu acho que tem muito a ver também com a questão. Agora, então, que eles estão colocando celebridades junto com pessoas normais, né? Como diz o outro.
tem muito também a ver com a ideia de como a gente trata certas hierarquias e certos privilégios no mundo. Porque, tipo, a pessoa que está ali, que já é celebridade, ela já entra não só com poder sobre as que estão lá dentro, mas também com o poder social das pessoas que estão aqui fora, que já tem uma visão dela como celebridade, mas não conhece ela num 100%. Então, ela está passiva de ter uma certa decepção sobre a personalidade dela ali dentro, porque as pessoas ela entra com as pessoas tendo uma ideia sobre ela, e aí conhece ela num 100% que não conhecia antes, e começa a entender que aquela pessoa talvez não seja como ela imaginava que seria, e aí há essa decepção, e existe a pessoa que entra, e aí a outra, conhecendo 100%, admira mais ainda, porque fala, não, essa aí é perfeitamente do jeito que eu achei que seria, ou não, ou, eu achei que ela era de um jeito, mas ela é de outro e eu adorei. Então, existe esse poder social também dessa celebridade chegando lá. Ela acaba tendo uma vantagem, mas também tem um preço alto, né? Que é justamente isso. Ela tem uma vantagem, mas ao mesmo tempo ela pode ter uma desvantagem imensa, pagar um preço muito alto por isso, né? E aí também é outro projeto que eu gosto muito de analisar, que são as pessoas se decepcionando com outras pessoas. O que projetavam ali, né? Então, por isso que essa coisa da análise que eu acho importante. Vamos lá, entra uma celebridade, eu fico decepcionada que ela não é nada do que eu achava que ela fosse. Aí tem várias coisas para a gente analisar. Você projetou? Não, Carol, eu não projetei, era a imagem. Então, olha o poder para você aprender o poder do marketing pessoal. O que você pode tirar de positivo nisso? Eu acho que tem muita coisa positiva para a gente tirar se a gente tiver esse olhar mais enriquecido, mais atento de análise, né? E tem a galera que realmente projeta, né? E aí vê naquela celebridade a grande mocinha do rolê, como se criasse uma novela dentro do Big Brother, onde aquela celebridade é a mocinha e todos são os vilões. E aí ela vai projetando aquilo, e aí você não consegue entender que isso é um jogo onde não há mocinhos e não há vilões, porque o que pode ser bom para mim pode ser ruim para o outro, Sim, sim. e vice-versa. Porque é um coletivo, e no coletivo que pode ser bom para um, pode ser ruim para o outro. Outra coisa que eu acho muito interessante analisar é porque o próprio Boninho, né, que até quem tem a cabeça ali, não coloca as pessoas ali no acaso, né? As pessoas falam assim: nossa, o tema do BBB vai surgindo ao longo do jogo. Mentira! Eles já colocam as pessoas ali num jogo marcado. Tipo assim, qual vai ser o tema? Cancelamento? Então, preciso de um perfil X, W, Z. Esse BBB esse ano a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar coisa X. Então, para isso eu vou precisar de um perfil X, um perfil... Então, a cabeça por detrás disso, eu pessoalmente, dando minha opinião pessoal agora, eu não acredito que tenha um script. Tipo, a Maiara entrou lá desde o início, eu sei que é a Maiara que vai ganhar. Isso eu não acredito. Mas eles têm um controle ali, sim, de escolher perfis para entender. Não, a Maiara é barraqueira, a Carol também é barraqueira, vamos botar esses dois perfis ali, porque a gente quer trabalhar a coisa do embate cultural, então vamos botar duas pessoas com esse perfil que vem de mundos completamente... Isso eles têm o poder de criar esse universo ali. Então, a inteligência nessa manipulação da cabeça do ser humano, que também tem um quarto branco, isso tudo para mexer com o psicológico. Isso também é muito interessante da gente analisar, né? Mas aí você não pode esquecer que o Boninho em si é um diretor, e ele é um diretor que, ele faz hoje em dia muito mais programas de TV do que tudo, mas o Boni, pai dele, foi diretor de novela por muitos anos, além de fazer alguns programas de TV, mas ele foi, tipo, o diretor foda da Globo. Então, narrativa é uma coisa que diretores já conhecem, porque é ele que tem que manter a narrativa. O autor cria, mas quem mantém a empolgação da narrativa, o ritmo, né? O ritmo é o diretor. Então, ele já propõe um ritmo de narração antes do programa começar.
E é daí que escolhe os personagens que vão entrar no BBB. Né? E é daí que acontecem os cortes de cena para os lugares específicos. Os cortes de elenco, vamos botar assim, por isso que você às vezes não é escolhido para o BBB, porque você não está dentro ali da temática que eles querem trabalhar esse ano. Outra coisa também é a questão de, tipo, por exemplo, você está assistindo uma câmera e aí do nada pula para uma outra câmera para você ver um outro contexto. Ah, mas eu estava vendo aquele contexto. Lógico, quem tem pay-per-view vê tudo. Sim. Mas a pessoa que não tem, eu estava assistindo tal coisa e aconteceu um corte do nada e foi para outro lugar, é porque aquilo é interessante para a narrativa. Sim, é a manipulação da narrativa que a Globo quer colocar. Por isso que as pessoas, às vezes, que têm pay-per-view, têm uma visão completamente diferente das personas que estão lá dentro do que as pessoas que assistem com edição, né? Sim, porque a pessoa que vê com pay-per-view, ela escolhe qual é o lugar que ela quer assistir na hora que ela quer assistir. Enquanto a pessoa que vê o programa nos cortes necessários da TV vai ter uma visão associada com a visão que é a escolhida do diretor. Sim. E é aí que entra esse projeto social no meu ponto de vista. É você entender que aquilo ali não é um reality 100% reality. Que aquilo ali é uma coisa que você está vendo perfeitamente sem cortes, como se você estivesse morando com aquela pessoa. Porque mesmo você morando com uma pessoa, você não vê ela 100% do tempo. Sim. Então, você tem que entender que nem tudo ali que você está vendo é o 100% daquela pessoa. E que talvez aquilo também encaixe numa narrativa de uma outra completamente diferente que está ali só assistindo junto com você. Mas ele tem o poder de cortar as cenas nas horas que ele quer. Sim. Muito louco, né? É isso, meus amores. Eu acho que esses são os temas principais de janeiro, ou pelo menos foram, né, do grosso do ano. A gente vai estar postando o podcast sempre na penúltima semana, para a gente poder pegar os assuntos principais do mês, mas que ainda estão acontecendo, por isso a gente não vai fazer na última semana. Quer acrescentar mais alguma coisa, amiga? Não, por enquanto é isso mesmo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do novo formato. Eu sei que esse primeiro ficou grande, mas a gente pode tentar condensar, né, amiga? Mais as próximas vezes, que a gente é faladeira mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tenham uma semana de muita luz, né? Mês de muita luz, né? Que a gente vai se ver agora uma vez por mês, Isso. Eu ressalto a mesma coisa que você disse, que tem um mês muito bom. A gente falou demais, mas também é porque parece que é um janeiro, que parece que foi 3 meses. É verdade. Assuntos muito complexos, densos, né? E completamente diferentes um do outro. Só dois ali que meio que são similares. E assim, parece que a gente falou muito, mas é porque é muita coisa ao mesmo tempo. E é isso. Eu espero que vocês gostem também do novo formato. E vamos que vamos, né? O ano começou. Começou. E é isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E muito obrigada, como sempre, pela presença, viu? Beijinhos. Até o próximo.